Mas, o ministro, você que... Eu tenho uma pergunta muito interessante, que assim, é a visão que eu tenho, e quando eu falo essa visão, sou taxado de comunista, apesar de ser de direita. Você teve 40 anos no PCdoB. O Brasil tem alguma vocação, alguma chance de virar um país comunista? Só se alguém não tiver juízo ou tratamento, né? Porque se a União Soviética, que tinha bomba atômica, que tinha uma força armada que se espalhava pelo mundo inteiro, que tinha o Pacto de Varsóvia, que tinha o Comecon, que tinha tecnologia para tudo no mundo, não sobreviveu, é o Brasil que vai implantar o comunismo? Só gente maluca, tá certo? O que o Brasil precisa é implantar o nacionalismo, tá certo? O Brasil precisa fazer isso. E existe também uma possibilidade de virarmos um país fascista, como diz também a esquerda acusava o Bolsonaro? Não esqueça, não dura 15 dias. Por que é que os militares não quiseram se meter nisso? Porque eles diziam isso, entendeu? Estão interessados em nos botar aqui para 15 dias depois pedir para a gente sair. Para os que quiseram que a gente fizesse o serviço, tomar o nosso lugar. Não vamos fazer isso. Nós não criamos o problema, isso é um problema dos os civis que criaram isso. Por que é que o militar vai resolver um problema dos civis? Quem criou essa confusão entre PT, Bolsonaro, Lula, não sei quem, foi militar? Militar tem alguma coisa a ver com isso? Militar foi quem... O militar não cassou a Dilma. Não teve um voto de general. Quem cassou foi o Congresso e o Supremo. Tá certo? O militar não foi o decisivo para eleger Bolsonaro. Nem para derrotar a Dilma, nem o Lula, nem o Haddad. Agora, vai um monte de gente na porta dos quartéis querendo que o militar resolva um problema que eles não criaram. Não dá. Não, isso não tem cabimento, não são para isso. Você não pode pedir a uma corporação que resolva o problema do país inteiro. Isso é incorreto, isso é injusto, isso é errado. Então, os civis que resolvam os seus problemas. Eu acho que não vai ter ameaça fascista, porque ninguém aceitaria, não duraria 15 dias um regime fascista no Brasil, não duraria 15. Quem já vai aceitar um negócio desse? E a pergunta foi nesse sentido, porque para a gente acabar com essa discussão, que sempre acaba assim, então se você está defendendo tal coisa, é porque você não percebe que o comunismo estão pensando. O Brasil vai virar uma Venezuela, vai virar uma Cuba. Pelo amor de Deus. Então, eu acho que esse tipo de discussão afasta essa discussão importante que você está tendo aqui com o Celso, comigo, que é dos problemas reais do Brasil, né? A gente deixa de discutir problema real para discutir comunismo e fascismo. Exatamente. E é o seguinte, se você, que a ideia é essa, né, existe uma ameaça fascista. Para combater a ameaça fascista, todo mundo precisa apoiar o candidato A. Aí o outro diz, não tem ameaça fascista, a ameaça é comunista. Então... E para enfrentar a ameaça comunista, todo mundo tem que apoiar o candidato B. E assim é muito confortável você dizer que tem uma ameaça de um lado, porque você reúne todo mundo do outro, e vice-versa. Quando, na verdade, eu acho que nem o Brasil está ameaçado pelo comunismo nem pelo fascismo, o Brasil não vai se tornar uma Venezuela, e o Brasil também não tem que tomar posição, tem uma confusão ali no vizinho, você tem que... eu vou estar do lado de quem? Perguntaram para mim, tem uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, o Brasil está do lado de quem? O senhor acha que o Brasil deve ficar do lado de quem? O senhor tem uma posição? Eu digo, tenho. O Brasil deve ficar do lado do Brasil. É isso. O lado do Brasil é o Brasil. Por que é que eu tenho que escolher um lado? Não, eu não tenho que escolher um lado. Não entre a China e os Estados Unidos. Pessoal, os Estados Unidos são o nosso vizinho mais importante, de hemisfério. Está aqui, no hemisfério americano. Tem uma influência grande no Brasil. Influência cultural, antiga, literatura, filme, costume, comercial, tecnológica, científica. Muita influência no Brasil. Então, por que é que nós vamos brigar com esse país? Aí a China. Eu digo, a China é o nosso maior cliente. Você vai brigar com o cliente? Você vai criar problema. A China nunca nos atrapalhou em nada. A China não financia uma ONG contra nós. Pelo contrário, quando teve aquela coisa das queimadas na floresta que acusaram o governo brasileiro, o governo Bolsonaro, o único diplomata que abriu a boca em Brasília para defender o Brasil foi um diplomata chinês. Tá certo? Então nós vamos brigar com o chinês por quê? Em nome de quê? Não, nós não vamos brigar. E os dois precisam do Brasil. Os Estados Unidos precisam do Brasil para manter alguma estabilidade aqui na América do Sul. E a China precisa do Brasil para a sua segurança alimentar. Então o Brasil não tem por que brigar com nenhum dos dois, tá certo? Tanto é que a sua posição, quando eu achei muito inteligente, quando o Bolsonaro foi lá
conversasse para continuar comprando fertilizantes da Rússia, você concordou, e é certo. Defendi, tinha que ir mesmo. Por que é que nós não íamos? Um país que tem 200 anos de relação com o Brasil. O regime russo, o czar, mandou para aqui um embaixador, que era um barão, um homem muito importante, que ajudou a articular a independência do Brasil. Depois, a maior missão científica do Brasil no século XIX foi financiada pela Rússia, pelo czar da Rússia. Depois, o Barão do Rio Branco visitou a Rússia. Aliás, tem uma biografia do Barão do Rio Branco escrita em russo. Depois, todos os nossos presidentes, a delegação do presidente Sarney para a Rússia tinha mais de 90 pessoas, 50 empresários, congressistas, escritores, Jorge Amado. Depois, o Fernando Henrique visitou a Rússia. Depois, o Lula visitou, a Dilma visitou. Eu, como ministro, fui lá, 2 ou 3 vezes, ministro da Defesa, Ciência e Tecnologia. Como é que nós vamos brigar com eles? Tá certo? Nos convidaram para ir lá antes da guerra. O presidente Bolsonaro tinha sido convidado antes da guerra, tratado com muita deferência. O presidente Michel Temer esteve lá. Então, o presidente convida, começa lá uma confusão e nós vamos cancelar a viagem, precisando. Olha, o resultado disso é que até hoje os portos lá de Paranaguá e Santos estão abastecidos de fertilizantes, tá certo? Graças a esse gesto. E quando os americanos e os europeus quiseram transformar a Amazônia numa agenda de segurança internacional no Conselho de Segurança da ONU, quem foi que defendeu o Brasil? O presidente da Rússia. Tem lá um agradecimento pessoal do Bolsonaro a ele, porque ele defendeu, ele vetou a resolução proposta pela Coreia, pela Irlanda, a serviço dos americanos, dos franceses, dessa turma aí, França, Inglaterra, Alemanha, Holanda, querendo transformar a Amazônia numa questão de... Quem vetou foi a Rússia, com o apoio da China e da Índia. Então, esses são os amigos nossos. Você vai tratá-los com respeito. Não vai dizer, não, eu apoio invasão, apoio guerra. O Brasil não apoia isso. Agora, o Brasil também não vai brigar com seus amigos por causa de um conflito que nós não inventamos.